eu vou demonstrar aqui alguns recursos gráficos da plataforma. Essa plataforma ela já foi conectada em um MetaTrader, em uma conta de demonstração. Então foi conectado aqui na porta padrão. Então eu vou abrir aqui um novo gráfico, digitar aqui o nome de um ativo. Ele vai carregar no gráfico de 1 minuto por padrão. Eu vou aumentar aqui o tempo gráfico para 5 minutos, ou aqui para 15 minutos eu aumentei. Também consigo usar tempos gráficos que não existem no MetaTrader, como por exemplo o gráfico de 30 segundos. Consigo observar ele em tempo real no 30 segundos. Eu vou passar aqui novamente para o gráfico de 15 minutos. Então eu tenho aqui meu gráfico e eu tenho aqui o meu layout. Eu só tenho esse layout, é um layout padrão. O layout armazena todas as cores, as regras de cores, as configurações, ou algumas outras aqui configurações visuais do gráfico. E também um layout armazena todos os indicadores e as configurações dos indicadores. Então eu posso criar um novo layout. Então eu vou duplicar esse layout aqui. Vou criar um novo layout. Nesse meu novo layout eu vou adicionar uma média móvel. Vou adicionar uma média. Eu vou adicionar nesse meu novo layout um MACD. Posso dar 2 cliques, eu posso configurar, mas eu não vou configurar nada agora. Eu vou adicionar nesse meu novo layout um contador de candles. Digitando, simplesmente eu consigo adicionar os indicadores ou vindo aqui e adicionando. Então eu posso adicionar aqui um Keltner também. Adicionei. Então ficou assim o meu novo layout, mas eu preciso salvar, senão as coisas vão ser perdidas. Eu vou ainda fazer algumas configurações. Eu vou alterar a cor aqui dos compradores para branco, vou alterar dos vendedores para azul, vou deixar as bordas iguais. Aqui eu não vou alterar também. Cor de BDS que eu vou deixar assim, eu posso desativar o ESC se eu quiser. Vou ativar a marca d'água. Não vou configurar agora o grid horizontal e vertical. Vou ativar a exibição de ordens e o histórico aqui de ordens no tamanho 2 para todos os dias. Então não vou configurar o período. Então o meu layout ele guarda todas essas informações. Eu posso personalizar aqui os indicadores ou desativar a visibilidade de algum. Eu vou salvar esse layout para ele não ser perdido. Pronto, salvei. Agora eu posso alterar no ativo que eu estou operando entre os layouts que eu criei. Eu também posso adicionar mais ativos na mesma janela. Eu estou aqui em uma janela, cliquei aqui no mais e eu vou adicionar um novo ativo. Então eu vou adicionar, por exemplo, o SDJPY. Adicionei esse ativo. Agora eu tenho dois ativos nessa janela. Esse ativo está no 1 minuto, eu vou colocar um gráfico de 60 minutos. Esse ativo. Eu também posso alterar ele e colocar ele no meu outro layout para ver como que ele parece no meu outro layout. Eu também agora posso alterar o tamanho dessa janela. Estou trabalhando aqui dentro só do meu desktop. Eu posso, aqui a janela está presa aqui dentro. Eu posso sair do meu desktop com as janelas, se eu quiser. Vindo aqui nessa opção, eu tenho a opção de deixar ela livre para colocar ela em qualquer lugar do Windows, em outro monitor. E também deixar ela livre no topo de qualquer outra janela. Então eu tenho aqui essa minha janela. Eu alterei aqui o tamanho dela, está no meu desktop. Eu vou adicionar mais uma janela. Pode ser até do mesmo ativo, por exemplo, em outro tempo gráfico. Então vou ajustar ele aqui nessa posição. E vou colocar, por exemplo, um gráfico de 60 minutos. Pode ser esse layout mesmo, pode ser outro layout, ou posso ainda criar outros layouts. Posso vir nesse primeiro layout, posso duplicar ele, chamar ele com um outro nome. Eu vou vir aqui nele e vou alterar, por exemplo, o fundo dele. Eu vou colocar nele uma média móvel padrão de 20 períodos, por exemplo. Agora eu vou vir aqui nele, clicar com o botão direito e vou salvar esse layout. Então eu salvei o layout e agora eu tenho essa configuração aqui de telas. Eu posso salvar esse desktop se eu desejar. Por padrão, a plataforma vai salvar a última configuração utilizada, quando ela foi fechada, a última configuração, os estudos gráficos, mas eu posso vir aqui salvar também ele de forma personalizada. Eu vou dar um nome aqui para ele. Eu salvei aqui esse desktop, então depois quando eu quiser eu posso voltar para ele. Posso fechar esse ativo aqui.
Eu vou colocar aqui, inclusive, o SDJ Papers, ou posso deixar esse mesmo, para eu utilizar aqui um layout mais limpo, para eu utilizar agora as ferramentas para demonstrar alguns desenhos. Posso desenhar linhas horizontal, linha vertical. Cada linha tem a sua configuração, cada estudo tem a sua configuração que eu posso personalizar, as cores também. Então, todos eles podem ser configurados aqui diretamente no gráfico. Eu também tenho caixa, eu tenho triângulo com 3 cliques. Desenho o triângulo, posso personalizar ele também. Eu tenho um círculo, funciona da mesma forma. Um texto, eu clico em qualquer lugar, posso digitar esse texto. Posso arrastar ele para outro lugar, posso dar 2 cliques novamente, personalizar ele, qualquer lugar, personalizar as configurações visuais desse texto, colocar um fundo nele. Posso segurar Ctrl em qualquer estudo, qualquer desenho ou até mesmo no texto. Posso segurar o Ctrl e arrastar, ele vai duplicar esse estudo. E assim para todos. Posso segurar o Ctrl e arrastar, ele vai duplicar. Eu tenho o Fibo, então o Fibo está por padrão assim porque foi a última configuração que eu utilizei. As ferramentas salvam isso. Se eu der 2 cliques nele, eu posso ativar mais níveis, personalizar cores, adicionar cores de fundo entre os níveis também. Eu tenho aqui essa vertical, eu já demonstrei. Essa é a ferramenta que é a régua de risco. Ela funciona em conjunto com a boleta, então eu não vou demonstrar nesse momento. Tem uma ferramenta que eu posso aqui ativar. Ativei ela. Ela é uma ferramenta para fazer marcações nos canvas de cores, colorir os canvas, em resumo. Então eu posso escolher aqui uma cor, posso clicar nos canvas que eu quiser e colocar eles nessa cor. Ou outras cores também eu posso personalizar o desenho dos canvas. E aí se eu clicar nesse botão, eu vou limpar todas essas edições de cores. Mas se eu clicar novamente aqui e desativar a ferramenta, essa cor vai permanecer nos canvas que eu alterei em qualquer layout. Aquela cor vai se manter. E eu também tenho aqui uma ferramenta de desenho livre, parecida com um pincel. Eu posso fazer aqui desenhos e também personalizar eles, e também da mesma forma um marcador aqui, estilo um marcador de texto. Também posso fazer desenhos e personalizar eles, desenhos livres aqui no gráfico. E aí dessas janelas, acredito que uma breve demonstração. Eu tenho a boleta que eu não vou mostrar nesse momento, as configurações de boleta e interação com a ferramenta de risco. Eu tenho aqui, digamos agora que eu quero fechar esse gráfico, eu vou fechar, ou seja, vou fechar a janela, eu vou deixar limpo. Agora, por exemplo, eu quero voltar naquele desktop que eu tinha antes que eu salvei. Eu vou lá no desktop, eu só tenho um salvo, esse que eu salvei agora. Vou clicar nele e ele voltou para aquele desktop que eu tinha salvo. Então é mais ou menos esse o funcionamento básico aqui da plataforma. Eu tenho ainda outros recursos aqui visuais, de abrir, por exemplo, o histórico de ordens, o relatório de performance, e também fazer aqui organizações de tela com um clique aqui. Por exemplo, essa aqui, eu divido em duas, verticalmente ou horizontalmente, ou se tiver muitas janelas eu posso ajustar todas as janelas. Também, se tiver alguma janela oculta, no sentido minimizado, eu posso minimizar isso aqui. Eu também consigo ver as janelas minimizadas aqui embaixo para restaurar elas e depois trabalhar com elas. Também posso alterar em qualquer gráfico aqui os tipos de gráficos, gráfico para gráfico de barras, gráfico de candles ou gráfico de linha. Também posso alterar os tipos gráficos diretamente aqui no gráfico, diretamente aqui no menu. E também, se eu tiver uma janela solta, que eu resolver deixar ela como livre ou no topo, ela estiver em outro monitor, em outro lugar, eu vou estar longe dessas ferramentas aqui de edição, porque eu não vou mais ficar com a janela dentro aqui do meu desktop. Mas nesse caso, eu consigo dentro de qualquer janela aqui, eu consigo ter acesso também a essas ferramentas aqui de edição, vindo aqui nesse ícone, clicando aqui, ele vai abrir
aqui dentro as janelas, as opções de edição.